Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão, dia 9 de dezembro, cuja leitura do dia, 1 Pedro 4 e Ezequiel 23 a 25. Abra sua Bíblia comigo, 1 Pedro 4, 7. Vamos falar sobre descontrolados. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Amém? Amém. Nós testemunhamos, é possível, tá? Testemunharmos atitudes e ações que evidenciam uma falta de controle em diferentes áreas da vida, e isso tem sido cada vez mais comum. Você tem o descontrole alimentar, financeiro, emocional, claro, né? De impulsos, de pensamentos, a variedade de descontrole. Outro dia, acho que foi ontem mesmo, ontem à noite, estava conversando com o amado irmão, eu fui comentar da ousadia de alguns pilotos de moto na rua, e aí ele comentava comigo que a sua percepção é de que a falta de temor a Deus, ela acaba gerando uma ousadia nas atitudes das pessoas, né? E aí eu fui ligando, né, ao querer viver sem limites, a estar fora de controle, a ser imprudente, sem moderação, descontrolado. Então, quanto menos de Deus nós temos, mais sem controle, mais descontrolados nós acabamos por viver, tá? Eu olhando aqui para o contexto já, direto, a primeira epístola de Pedro, ela foi escrita com o objetivo de fortalecer, encorajar, instruir e consolar a principalmente judeus cristãos, que judeus convertidos a Cristo, que pela perseguição feita na Judéia, tinham se refugiado em outras terras, vivendo em várias partes da Ásia Menor, e que estavam sofrendo rejeição no mundo devido à sua obediência a Cristo. E aí, mostrando a eles, Pedro mostrando a seus irmãos, que há uma herança celestial. Está sendo perseguido pela obediência a Cristo, existe uma herança celestial. A carta vem falando sobre isso. O principal tema dela é o sofrimento, pois a palavra é citada cerca de 20 vezes, aparece em todos os capítulos. Pedro lhe oferece esperança aos que sofrem em nome de Cristo, nos chamando à paciência e à santidade. Eu gosto como ele termina a carta, talvez eu fale na reflexão seguinte. Talvez eu fale sobre a questão do ser forjados pelo sofrimento, até baseado em um esboço de uma mensagem que eu preguei há alguns anos. Aqui no capítulo 5 ele diz, por exemplo, por Silvano, se chama também Silas, né? Vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estás firme. E sobre o que ele escreveu? Crente sofre. A verdadeira graça de Deus é crente sofre. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tá? Só que, apesar do sofrimento, o cristão sabe que está sendo forjado e pode descansar no cuidado de Deus, que tem agido em seu favor até o fim. Então, em alguns momentos da carta, ele menciona sobre isso, né? No capítulo 1, por exemplo, ele mostra algo... aliás, no capítulo 1, em todos os capítulos da carta, está presente o conceito de uma mente atenta às verdades da palavra de Deus em meu sofrimento. Conhecer, lembrar, ter isso avivado na mente,
as promessas, as verdades da palavra, de quem Deus é, do que Ele fez, do que Ele está fazendo, do que Ele fará, de quem somos em Cristo, de quem éramos e de como seremos, de como será o porvir, e neste momento presente de termos Deus conosco, estar com a mente atenta a essas verdades, está presente em cada capítulo da carta. Por exemplo, no capítulo 1 ele fala de estar mentalmente preparado para o sofrimento. Pedro fala isso, irmão. Fala. Versículo 13. Depois dele falar do paralelo do agora, dos versos 3 a 12, no 13 ele diz assim, fazendo um chamado à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Tá? Então, o que é esse sede sóbrios aqui, por mais que no português esteja como sede sóbrios, não é esse sóbrio de que eu disse do versículo 7 do capítulo 4. Tem até um termo lá, que aqui é traduzido como vigiai, no 7 do capítulo 4, e no português está como sóbrio, que também significa isso, mas não é o sóbrio de que eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre o termo. Mas o que é cingir os lombos do entendimento? Cingir os lombos era você vestir o cinturão, tá? Para você amarrar, prender ali a sua veste, né? O seu vestidão. Você tá ali pronto para não ficar com a tua roupa solta, que até atrapalharia você andar, correr, andar apressado. É você aprontar-se para sair. O mesmo conceito é aplicado lá em Êxodo, da forma como eles deveriam comer a Páscoa, preparados para saírem do Egito. Então, hoje em dia, é a gente pegar a nossa carteira, a chave de casa, celular, as mulheres pegarem a bolsa, calçar o sapato, é você se aprontar para sair. Então, quando ele diz aqui, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, estejam preparados mentalmente para o sofrimento. Mas estar preparado é estar de partida. Esteja com a mente preparada que vocês estão de partida e segurem a onda do sofrimento, sendo sóbrios e esperando inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. No capítulo 2, ele fala de suportar o sofrimento para agradar a Deus. Pedro escreve isso, irmão. Escreve. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, consciência, sofra agravos padecendo injustamente. E no capítulo 3, de conhecer que o sofrimento faz parte do chamado ao Evangelho. Pedro escreveu isso? Que se eu correspondo ao Evangelho, então eu vou passar por sofrimento? Sim, vamos lá, capítulo 3, versículo 9. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Puxa, e o capítulo 4? Capítulo 4, versículo 1, ele nos mostra de considerar que nós estamos em guerra, tendo a Cristo como modelo para viver longe do pecado, mesmo em meio ao sofrimento. Ora, pois, no versículo 1, ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Cessar do pecado aqui não pode mais ser tentado, tá? Que ele morreu, ressuscitou, já está numa nova natureza, não está... continua sendo homem, sempre Deus, mas continua sendo um homem, mas num corpo glorificado, que não pode sofrer mais tentação, já cessou do pecado. Ele venceu, não caiu em qualquer tentação. Esse é o sentido aqui. E não pode mais cair, né?
Não existe mais a possibilidade. E no capítulo 5? No capítulo 5, de ter a consciência de que o sofrimento acontece com toda a igreja. É mesmo? É. Ao qual resisti firme, versículo 9, capítulo 5. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. Sabendo, no capítulo 4, armai-vos também deste pensamento. No capítulo 3, sabendo. No capítulo 2, ele diz, por causa da consciência. E no capítulo 1, ele diz, cingindo os lombos do vosso entendimento. Em cada capítulo, ele está dizendo que a nossa mente precisa estar atenta às verdades da palavra de Deus em meio ao sofrimento. No capítulo 4, dos versos 1 a 5, ele vem trazendo uma exortação a nós nos abstermos de pecar, porque estamos nessa guerra, em meio ao sofrimento, e o fim está próximo. No versículo 6, imediatamente antes do versículo 7, que eu li inicialmente, ele diz assim: porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Aí vem o 7. Já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Essa pregação aqui, nós não podemos entender de forma errada, pois como exemplo lá de 1 Pedro 3, 19 e 20, lembra da última reflexão? O evangelho ele fora pregado enquanto essas pessoas aqui estavam vivas. E pelo contexto da carta, nos dá a entender de que os tais aqui possivelmente eram mártires. Foram mártires por amor ao Senhor, tá? Então foi pregado aos mortos. Quais mortos? Pregado àqueles que, enquanto viviam, claro, ouviram o evangelho, mas morreram, tá? Guardando a fé. Nesse caso, a referência aqui é aos que creram, passando a viver em Deus, mas que sofreram na carne, julgados pelos homens e talvez até martirizados, se nós considerarmos esse contexto da carta. E aí, no versículo 7, Pedro nos mostra que com a proximidade do fim de todas as coisas, ser sóbrio é fundamental. Por que eu disse que esse ser de sóbrios aqui, ele é diferente do sóbrio do capítulo 1, verso 13, por exemplo, e não é o mesmo do capítulo 8, do versículo 8 do capítulo 5? Porque aqui no versículo 7, quando ele diz assim, portanto, sede sóbrios, esse portanto, sede sóbrios no grego, ele por 2 vezes ele expressa o termo sofronel, que não é o mesmo termo de sóbrios no capítulo 5, verso 8, nem no capítulo 1, verso 13. Algumas versões traduzem como criteriosos, bom senso, autocontrolados, sensatos. Tem uma versão que diz o seguinte, criteriosos, como ele diz assim, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede criteriosos e sede sóbrios em oração. Por que eu disse os criteriosos e disse os sede sóbrios? Porque os sede sóbrios, do que eu acabei de falar, e aqui na minha versão, a Almeida Corrigida e Fiel, traduzida como vigiai, é o termo sede sóbrios lá do capítulo 1, verso 13, que é um termo parecido, que tem um conceito parecido, mas não é o mesmo termo, tá? O termo aqui é o termo sofronel e significa ter a mente sã e exercer autocontrole, pensar sobre si de forma moderada, frear
às próprias paixões. É isso que significa esse termo aqui. E aí, eu fui pesquisar sobre ele, e nós podemos aprender nos versos em que ocorre esse termo, as incidências, ocorrências desse termo, e outros que têm a mesma raiz, que são chamados termos cognatos, que têm a mesma raiz, nós podemos aprender coisas importantes aqui sobre ser sóbrio. O sóbrio é alguém liberto por Jesus. Lucas 8, 35, 36. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em seu juízo. No texto lá de Mateus, eu não quis colocar Mateus, mas Lucas, que eu achei uma construção aqui mais condensada. Lá, ao invés de dizer juízo, ele diz perfeito juízo, e também o mesmo termo sofronel, tá? Assentado aos pés de Jesus, e temeram, e os que o tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. Se ter um perfeito juízo, você ser moderado, é característica de alguém que é liberto por Jesus. Talvez esse descontrole, eu falo com carinho, tá? Por favor. Talvez esse descontrole, ele pode ter alguma influência, sim. Não do meio natural, tá? Para ser, não ser agressivo, ok? O sóbrio, ele deseja viver para a glória de Deus. Romanos 12, 1 a 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A nossa vida, o nosso viver é um culto a Deus. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, sofronel, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A medida da fé é a medida da vida de fé, da caminhada de fé. Então eu devo pensar eu devo ser sóbrio conforme a caminhada de fé que Deus tem me conduzido a viver, desejando experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele, renovando o meu entendimento, sendo transformado por meio dessa renovação do entendimento. Estou falando do entendimento, lembra? O conceito de ter as verdades avivadas, alerta na mente, na carta toda. Então, pela renovação do vosso entendimento, não sede conformados com este mundo, apresentando o meu corpo em sacrifício vivo, não morto, santo, não contaminado, não impuro, e agradável a Deus, não desagradável. Então, esse viver para a glória de Deus é característica de quem é moderado. Querer ser moderado, buscar ser moderado, buscar ter controle, ser sóbrio, é característica de quem quer viver para a glória de Deus, tá? De quem quer viver para a glória de Deus. Interessante, uma coisa que eu vi aqui, vou ver nos outros textos também, mas depois eu comento. Ser sóbrio é característica de quem foi constrangido pelo amor de Cristo. 2 Coríntios 5, 12 a 15. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriar de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, sofronel, é para vós. Por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange.
julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Então, é característica de quem foi constrangido pelo amor de Cristo. Eu fui constrangido por esse amor. Eu entendi que foi injusto Jesus ter morrido por mim, porque ele morreu no meu lugar por causa dos meus pecados, mas isso foi a prova do amor de Deus, a manifestação da graça de Deus, trazendo para mim a oportunidade de a mim ser atribuída a justiça de Cristo, que jamais pecou. Então, se isso me constrange, eu vou querer viver, né, pelo Senhor, e aí, querendo viver para o Senhor, eu procurarei andar em moderação, em sobriedade. A sobriedade, ela é para pastores. Tito 1, 7 a 9. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado. Moderado aqui é de um termo cognato, que tem a mesma raiz. É o termo sofron, tá? Justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com essa doutrina, como para convencer os contradizentes. É para o pastor? Sim. O pastor não pode ser desequilibrado. Tem que fazer, tem que ser exemplo. Mas também é para toda igreja, porque no capítulo 2, presta atenção, Tito 2, 1 a 6. Tu, porém, fala o que convém a essa doutrina. Trouxe até uma reflexão nesse texto, não foi? Só não lembro qual é. Esqueci o título dela, nem sabe o que era. A importância da sã doutrina, né? Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sofrom, um termo aí da mesma raiz, sãos na fé, no amor e na paciência, as mulheres idosas semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem, e se ensinem, instruem, sofronizo, é a mesma raiz. É a mesma raiz. As mulheres novas a serem prudentes, sofrom, da mesma raiz. A amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, sofronel. Ou seja, é para toda igreja. Toda igreja precisa ter controle, autocontrole, ser sóbria. Seja evangelizando um governante, por exemplo, Atos 26, 19 e 29. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei, eu tô empolgado aqui com a palavra. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem, se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me, mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Sofrosone. Palavras sóbrias, moderadas, controladas. Porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, saiba estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto,
crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Ah, Paulo, bem sei que crês. Ah, Paulo. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo, provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. O bom morei de Paulo. Seja testemunhando, né, proclamando ali o evangelho misturado com testemunho, ou seja na vida comum. 1 Timóteo 2, 9 a 15. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, sofrosune, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o homem. E aqui para mim é a melhor tradução. Eu já falei isso em alguma reflexão, não vou me lembrar aqui qual. Mas que esteja em silêncio. Ou qual o sentido aqui? Que a mulher não tem autoridade sobre o homem na igreja. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, sofrosune, na fé, no amor e na santificação. Então, a modéstia, ela é tanto na evangelização, no testemunho público, mas como também na vida comum, tá? Também numa isso é não uma capacitação nossa, tá? 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, sofronismos, ok? Por meio da graça de Deus que vem. Tito 2, 11 a 14. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, sofronos e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. E aí eu não usei nem as outras expressões, outros termos que são traduzidos como sóbrio, né? Como no caso lá comentei do 5.8, do 1.13, e alguns outros textos. Mas então como ser sóbrio? Como ser sóbrio nos últimos dias? Como fugir desse descontrole desses últimos dias? Como nós fugirmos disso e, pelo contrário, nós sermos pessoas sóbrias diante do Senhor? Eu me lembrei de algo aqui, não sei se procede. Deixa eu ver aqui. De certa forma, sim, também. Ó. 2 Timóteo 3, né, dos tempos trabalhosos, fala dos homens sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes. Aí depois fala no 4, dos traidores obstinados. Uma característica essa inconsequência, esse atrevimento, esse descontrole, essa intemperança, essa falta de autocontrole, esse descontrole, é uma característica desses tempos trabalhosos. Então, como? Eu vejo aqui no próprio texto, Pedro, por meio do Espírito Santo, nos ensinando. Ou, melhor dizendo, o Espírito Santo, por meio de Pedro, nos ensinando, que é o seguinte, versículo 1, dispondo-se a modelar Cristo.
Cristo é o nosso exemplo. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Modele a Cristo. Nos meus passos, então, tem gente que vai tacar pedra agora, né, em mim. Nos meus passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria no meu lugar nessa situação? Modele ao Senhor, disponha-se a modelar a Cristo. Segundo, sabendo que a vida é breve. Versículo 2, parte A. Para que no tempo que vos resta na carne. Se é um tempo que nos resta, esse tempo vai acabar. O problema é que nós queremos curtir a vida do nosso jeito, viver sem controle, vivermos descontrolados, obstinados, intemperantes, sem domínio, sem controle, sem domínio próprio. Como se houvessem muitos amanhãs. E não é bem assim. A vida é breve. A vida é breve. E por mais que, exatamente por isso, as pessoas queiram fazer o que bem entender, o problema não é agora somente, mas quando essa vida terrena, que é breve, acabar. Será que viver do jeito que bem entende não vai gerar uma consequência lá na frente, no porvir? Então, precisa ter essa consciência. Essa vida aqui é passageira. Sabe? Diante de toda a eternidade, vai ficar preocupado em viver uma vida descontrolada aqui, nesse tempinho aqui? Terceiro, desejando, versículo 2, né? Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, renunciando a si mesmo, não para seus próprios desejos, ou para sua vontade pessoal, mas renuncie a si mesmo. Como eu venço o descontrole? Abrindo mão, renunciando, amando mais ao Senhor do que a mim, do que a qualquer pessoa, do que a qualquer coisa. Desculpa mais uma vez, perdão, estou espirro. Quarto, versículo 3, andando em novidade de vida, porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, voltarias, bebedices, abomináveis, idolatrias. Então, no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. Então preciso andar em novidade de vida, pois a velha criatura e o tempo passado ficaram para trás. O problema é que tem muitos de nós que querem viver como incrédulos, como ímpios. O estilo de vida que às vezes você quer ter, ou eu quero ter, é como se fosse o estilo de vida do passado, da vida ímpia. Então, quando eu quero viver em novidade de vida, não ser mais como eu era antes de Cristo, eu tenho autocontrole. Você está entendendo? Quinto, inconformando-se com o sistema. Irmão? Olha aqui o versículo 4. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento, ou seja, sem freio, de dissolução, blasfemando de vós. Então, o sistema acha que eu devo viver dessa forma, mas eu não quero viver dessa forma. Então eu vou buscar não me moldar ao mundo, mesmo debaixo de críticas, mesmo sendo
zombado, blasfemado. Não tem problema, não quero mais andar no mesmo desenfreamento de dissolução. Ah, mas as pessoas acham estranho. Você parece um estranho ao mundo. Pô, show. Amém. Não sou desse mundo. Simples assim. Ah, mas puxa, devia agir dessa forma, porque aí se torna amigável daqueles que não têm a Cristo, tendo essa e essa atitude, sendo relativizando as questões. Eu não sou desse mundo. Se você tem a Cristo, você não é desse mundo. Vão criticar, vão zombar, vão. Tá bom, vão escarnecer? Ok, faz parte. Amém. Tudo bem. Mas eu não vou buscar me moldar ao mundo, mesmo debaixo das críticas. Eu vou me conformar com o sistema, sim e ponto. Então, dessa forma, nós buscamos ter o autocontrole. Sexta, verso 5. Tendo consciência da prestação de contas, o que está ligado lá ao versículo 2, na parte A. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. O juízo vem. Não é que somente a vida é breve, então eu tenho que procurar viver de uma forma mais equilibrada nessa vida. Não é somente por isso, mas é porque a prestação de contas ela vem. Então, da forma como nós conduzimos o nosso viver aqui, nós vamos dar contas a Deus. Sétimo, mantendo o foco no Evangelho. Irmão, versículo 6. É para isso que o Evangelho é pregado. É para isso que o seu pastor prega o Evangelho, para que você viva um viver digno de um servo de Deus, não viver desenfreado, ok? Por isso que você é confrontado pelo Espírito Santo nos seus pecados. É por isso. Nós somos, né? Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos. Já te expliquei enquanto estavam vivos. Para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então, é preciso manter o foco no Evangelho. Ah, mas o meu pastor, os irmãos que pregam na igreja, os ensinamentos do estudo bíblico, na escola bíblica, ou o grupo pequeno, o discipulado, encontro no lar, poxa, só fala da cruz, só fala de que foi por causa daquilo que Jesus fez por mim, só fala da promessa da vida eterna. E, poxa, e aquelas questões minhas aqui na terra? E eu realizar o meu sonho? Pois é, isso não é manter o foco no Evangelho. Ah, mas Jesus está voltando. Então eu tenho que. O que mais nos importa agora é nós estudarmos os meandres, os mínimos detalhes escatológicos. Não, não é. Não é. Você pode até falar bastante sobre a vinda do Senhor e sobre o fim, ler, ouvir, mas desde que você chegue lá, de que isso te impulsione a como viver aqui. Entendeu? É um olhar, uma expectativa correta pela vinda do noivo, que você já me ouviu falar aqui muitas vezes. A expectativa correta para a vinda do noivo, pela vinda do noivo, moldando, me fazendo lembrar do passado, moldando o meu presente, ok? Então, eu vi o Evangelho corresponder a esse chamado divino com a oportunidade de viver segundo a vontade e a palavra de Deus, sendo guiado, conduzido pelo Espírito Santo, tá? Sob o domínio do Espírito. Oitavo, versículo 7, parte A, aguardando a vinda do Senhor, que eu acabei de falar. E já está próximo o fim de todas as coisas. Então, está próximo o fim de todas as coisas. Peraí, então, já que está próximo o fim de todas as coisas, eu vou conduzir a minha vida nesse controle.
tá? Nono lugar. Não é nono lugar, né? Nona verdade aqui. Como? Zelando pelo relacionamento com Deus. E isso aqui é maravilhoso. Versículo 7, na parte C, né? E vigiai em oração. Vigiai em oração. O vigiar aqui é do termo grego nefo, é aquele lá do capítulo 1, verso 13, do capítulo 5, verso 8, que significa também ser sóbrio, mas no sentido de estar calmo e sereno de espírito, circunspecto, né? Por isso é traduzido também como alerta, diligente ou disciplinado. E isso aqui é maravilhoso. O Espírito Santo usou Pedro para nos dizer que é para nós sermos disciplinados, alertas, diligentes, circunspectos, serenos de espírito para uma vida de oração. Não é apenas o ser sóbrio, autocontrolado, por conta do juízo vai acabar isso aqui. Não. Mas porque nós almejamos uma disciplinada e vigilante vida de oração. Não é abster-se de pecar por medo da condenação, mas porque deseja um relacionamento pessoal com o Senhor. Jesus morreu para nos levar a Deus, lembra? Ok? Em último lugar, 10º lugar, sendo parte da igreja, tá? Versículos 8 a 11 vemos isso. Quando ele diz aqui, vou ler o 8, né? Mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E esse amor, ele é manifestado na intensidade, quando fala do ardente amor. Isso aponta para o fervor, sinceridade, profundidade. Fala de uma proteção também, quando ele fala cobrirá a multidão de pecados. Um amor que encobre as faltas do outro, mesmo que sejam muitas. Não acusa, mas protege de terceiros o quanto puder. E se tem uma vida de oração, intercede para que o pecador se arrependa. Não é? Okay? Também manifestado no versículo 9, no cuidado mútuo, quando eu vejo aqui serem hospitaleiros uns para com os outros, né? Lavando os pés, alimentando, aquecendo, refrescando, aliviando o cansaço. Enquanto nós aqui somos forasteiros, um cuida do outro. Isso manifestado também no serviço, no versículo 10, né? Se alguém falar, fale segundo as palavras. Se alguém administrar, administrando o poder de Deus, né? Fala aqui de uma mordomia, de um serviço, melhor, de um serviço aos irmãos, né? Cada um administre, e aí é um serviço pessoal, o dom como recebeu, é um serviço zeloso, como bons mordomos, um serviço dependente de Deus, segundo cada coisa, né, de Deus, e desinteressado, porque ele diz aqui assim, ó, para quem, versículo 11, para quem tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Então, nós somos sóbrios, vencemos o descontrole, segundo esse texto aqui, nos dispondo a modelar Cristo, sabendo que a vida é breve, desejando, renunciando à nossa própria vontade, andando em novidade de vida, inconformando-nos com o sistema do mundo, tendo a consciência da prestação de contas, mantendo o foco no Evangelho, aguardando a vinda do Senhor, zelando pelo relacionamento com Deus e sendo parte da igreja, amando aos irmãos ardentemente. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.